Daniel Adebayo não era um CEO comum. Nascido num bairro da classe trabalhadora onde os sonhos muitas vezes pareciam distantes, Daniel nunca teve a oportunidade de viver no conforto da elite. A sua infância foi marcada pelo sacrifício, por uma mãe que amamentava que fazia malabarismos com seu trabalho exigente e o seu papel de mãe solteira, e por um pai da classe trabalhadora que acreditava firmemente que uma educação sólida poderia ser a chave para uma vida melhor. Daniel, desde muito jovem, aprendeu que toda vitória exigia disciplina férrea e comprometimento constante. Sua carreira não foi fruto de um golpe de sorte, mas fruto de uma perseverança infalível. Após concluir com sucesso seus estudos em engenharia da computação graças a bolsas de estudo, Daniel começou a trabalhar em uma pequena empresa de tecnologia. Desde o início como analista, rapidamente compreendeu que neste mundo a competência e a capacidade de aproveitar as oportunidades certas faziam toda a diferença. Ele subiu na hierarquia um por um, vencendo a concorrência em seu caminho, até se tornar CEO da Nova Corp, uma empresa de tecnologia de renome internacional. Mas à medida que a Nova Corp crescia e seu nome se tornava sinônimo de sucesso, Daniel percebeu que aos poucos estava perdendo contato com aqueles que realmente contribuíram para o sucesso da empresa. Os funcionários, os verdadeiros motores da máquina, as pessoas que, dia após dia, mantinham a empresa funcionando nos bastidores, nada mais eram do que rostos borrados em seus pensamentos. Sua gestão tornou-se mais distante, suas reuniões com as equipes de campo menos frequentes e as decisões eram tomadas em mesas luxuosas em escritórios elegantes, longe das preocupações diárias dos colaboradores. Certa manhã, durante uma reunião com seu comitê executivo, um comentário inócuo de um executivo sênior, David Meunier, fez uma verdade dolorosa ressoar na mente de Daniel. David, em seu habitual tom de desdém, explicou: "Sabe, Daniel, realmente não importa o que os funcionários comuns pensam, desde que façam seu trabalho." Essas palavras foram como uma facada em seu coração. No momento, Daniel não se atreveu a responder nada, mas uma pergunta assustadora começou a surgir em sua mente. O que pensam de mim, esses funcionários que muitas vezes são considerados intercambiáveis? Ele percebeu que os membros da equipe executiva, embora brilhantes em suas áreas, se viam como os únicos atores importantes, ignorando o papel crucial de cada um na hierarquia. Mas e os que estão abaixo? Aqueles que, sem eles, a empresa não funcionaria. E como ele realmente os tratou? Isso marcou um ponto de viragem para ele. Já não se tratava de permanecer no conforto do seu sumptuoso escritório, rodeado pelos seus colaboradores de alto nível. Sentiu uma necessidade urgente de redescobrir a realidade dos seus colaboradores, de compreender o seu cotidiano, as suas lutas e as suas aspirações. Foi assim que ele tomou uma decisão radical. Ele se disfarçaria de simples empregado, longe do prestígio e dos privilégios que agora eram seus. Alguns dias depois, Daniel desapareceu atrás da máscara de David Kouassi, uma simples recepcionista. Ele trocou seu terno impecável por calças pretas lisas e uma camisa branca sem marcas de luxo. Ele deixou crescer uma barba rala, mudou o corte de cabelo e colocou óculos de aros grossos. O mais importante, porém, era o seu distintivo: David Kouassi, recepcionista. Quando ele entrou pelas portas da Nova Corp naquele dia, seu coração estava acelerado. Este imponente salão, que antes parecia tão familiar, agora parecia gigantesco e frio. A arquitetura moderna, com paredes de vidro, cores frias e pisos de mármore imaculados, parecia-lhe tão distante, como um mundo que já não lhe pertencia. Cada escritório por onde passava, cada corredor que percorria, enviava-lhe uma imagem do mundo que ajudara a construir, mas no qual era agora um intruso. Desde o seu primeiro dia como David, ele ficou impressionado com a brutalidade da realidade que estava por trás da superfície impecável da empresa. Ele viu Marcos, um diretor de vendas com reputação de líder carismático nas reuniões, comportando-se como um tirano com o pessoal da recepção. Mark não deu a seus colegas um segundo de consideração. Ele lhes deu ordens num tom seco, quase arrogante, sem o menor olhar. Cada vez que passava pelo corredor, nem fazia esforço para cumprimentar os plantonistas. Clara, o gestor de recursos humanos, embora sempre repleto de discursos inspiradores sobre inclusão nas grandes reuniões de gestão, foi completamente diferente com os trabalhadores da manutenção. Ela os ignorava sistematicamente, não falava com eles, e se algum deles ousava cumprimentá-la, ela respondia com um gesto desdenhoso, como se a existência deles não tivesse importância.
Daniel sempre acreditou que Claire era um modelo de gentileza na empresa, mas agora testemunhava um outro lado de sua personalidade, muito mais frio e desdenhoso. E então houve Tomás, um jovem estagiário que não tinha vergonha de fazer piadas racistas e sexistas contra aqueles que o rodeavam, pensando que estaria salvo de quaisquer consequências. Ninguém se atreveu a detê-lo, ninguém o defendeu. Todos pareciam ter medo de questionar a atitude desse jovem, como se sua posição na empresa o protegesse de qualquer repreensão. Mas no meio deste comportamento tóxico, Daniel também descobriu vislumbres de humanidade que lhe deram esperança. Amém, uma segurança com sorriso sincero, cumprimentava todos por quem passava, conhecendo-os ou não. Ela levava café para a equipe da recepção sem esperar nada em troca, apenas para tornar o dia deles um pouco mais fácil. Ela não buscava nenhum reconhecimento, mas sua gentileza fez a diferença neste mundo de frieza e indiferença. E Leão, um técnico de informática discreto, mas extremamente experiente, tinha o hábito de se colocar à disposição de quem precisasse de ajuda. Seja para um problema técnico urgente ou uma simples dúvida, Léo nunca hesitou em estar a serviço, fosse ele membro da comissão executiva ou um simples agente de limpeza. Ele tratava a todos com igual respeito, o que não acontecia com seus colegas de alto escalão. Estas pequenas ações, estes momentos de verdade, generosidade e dignidade, deixaram Daniel profundamente comovido. Foi uma revelação. Numa empresa tão brilhante como Nova Corp, houve sucessos deslumbrantes e uma distância crescente entre aqueles que detinham o poder e aqueles que comandavam a máquina. À medida que os dias passam, Daniel sentiu uma mistura de raiva e tristeza que o consumia por dentro. Como ele pôde ser tão cego para a realidade dos funcionários de sua empresa? O contraste entre o seu mundo como executivo e o dos trabalhadores na base da escala tornou-se cada vez mais óbvio. Ele estava muito focado no crescimento da Nova Corp, nos números, nas parcerias e na inovação, para perceber que a injustiça se escondia por trás da fachada de sorrisos, em cada cantinho desta torre de marfim que ele ajudou a erguer. Ele estava com raiva de si mesmo, mas ainda mais, estava com raiva desse sistema que ele ajudou a nutrir sem nunca questioná-lo. Aquele que privilegiava a aparência em detrimento da substância, os discursos desalmados sobre a inclusão, enquanto as ações contradiziam totalmente os valores que defendia. Marcos, com sua arrogância habitual, encarnou tudo o que se tornou tóxico na empresa. Uma manhã em particular deixou uma marca indelével em sua mente. Ele se inclinou para ajudar Maria, faxineira, catando arquivos que haviam caído no chão do corredor, como faria com qualquer outra pessoa. Maria, uma mulher na casa dos 50 anos, de origem imigrante, lutava todos os dias para manter o espaço impecável, mas nunca foi notada. Daniel não estava com pressa. Ele olhou para ela com gentileza, oferecendo-lhe uma mão amiga enquanto ela lutava para pegar uma pilha de documentos espalhados. Foi então que ele ouviu uma voz familiar. Marcos, o gerente de vendas, atravessava o corredor, seu olhar deslizando sobre Daniel sem sequer reconhecê-lo. Quando ele parou na frente deles, um sorriso desdenhoso marcou seu rosto. David, deixe isso. Não é seu trabalho ser um herói por... Bem, você sabe. A implicação era flagrante, quase insultuosa. Daniel entendeu que Mark se referia ao fato de ser apenas um simples recepcionista, bem abaixo de sua posição de diretor. Um arrepio de raiva cresceu dentro dele, um calor que encheu seu coração, mas ele se conteve. Ele não conseguiu reagir. Ainda não. Este não era o momento de se destacar, de quebrar a máscara que usava. Chegaria a hora. Ele sabia disso. Mas por enquanto ele apenas sorriu, como teria feito se isso não tivesse importância. Os dias seguintes foram marcados por esta mesma observação, por estas pequenas cenas de injustiças cotidianas. Executivos que não se preocuparam em cumprimentar os agentes de segurança, gestores de recursos humanos que ignoraram talentos que não correspondiam às suas expectativas, e esta cultura de desprezo que parecia infiltrar-se por todo lado, do nível superior ao mais baixo. Então, uma semana depois, Daniel tomou uma decisão radical. Uma decisão que abalaria a empresa e as expectativas de todos. Ele convocou uma assembleia geral com todos os funcionários da Nova Corp, algo que, normalmente, não estava em seus hábitos. Os funcionários ficaram perplexos. Porque o recepcionista, David Kouassi, que nada tinha a ver com a gestão, foi chamado para falar nesta reunião. O murmúrio na sala se intensificou. Alguns se perguntaram se era uma piada, outros riram nervosamente, pensando que devia haver um engano.
Ninguém se atreveu a imaginar o que iria acontecer. Daniel subiu ao palco com calma, mas com um peso nos ombros. Ele podia sentir a curiosidade, a impaciência no ar. O olhar dos funcionários estava fixo nele, alguns julgando com condescendência, outros intrigados com a situação. Houve silêncio até Daniel tirar os óculos, colocá-los sobre a mesa e alisar lentamente a barba crescente. Ele se levantou, examinando a plateia com um olhar penetrante, e pronunciou estas palavras, com voz firme, mas calma. Alguns de vocês me conhecem como David Kouassi, mas meu nome verdadeiro é Daniel Adebayo e sou o CEO da Nova Corp. O choque foi imediato. O silêncio que se seguiu parecia irreal. Daniel olhou para os rostos congelados ao seu redor, algumas pessoas incapazes de esconder o espanto. Ele até viu Marcos, que desviou o olhar como se tivesse acabado de ser pego em flagrante. Os funcionários que desprezavam esse simples recepcionista não podiam mais ignorar o fato de que ele era seu superior. Daniel deixou o silêncio durar alguns segundos, sentindo a tensão aumentar na sala, antes de continuar. Durante uma semana, vi coisas que me deixaram sem palavras. Vi talentos incríveis ignorados, indivíduos dedicados tratados como invisíveis. Vi atos de bondade sincera, mas também desprezo, arrogância e comportamentos que não se alinham com o que defendemos aqui na Nova Corp. Ele olhou ao redor da sala, examinando cada canto como se fosse uma última olhada antes de uma grande mudança. Depois, em tom resoluto, acrescentou: a Nova Corp deveria ser uma empresa de inovação, excelência e respeito. O que tenho visto nos últimos dias não reflete isso de forma alguma. Vamos mudar isso, e isso começa hoje. Os funcionários ficaram sem palavras, alguns achando difícil acreditar no que estava acontecendo. Daniel anunciou então suas primeiras medidas, um forte ato de sua vontade de reformar a empresa, de torná-la mais humana. Promoção imediata de Amina e Léo, pelo seu profissionalismo exemplar, pela sua humanidade e sua benevolência. Avaliações internas para os quadros, com critérios rigorosos, para avaliar seu comportamento e sua forma de gerenciar equipes. Mark e Claire seriam incluídos nesta primeira onda de avaliações, e sanções foram consideradas se eles não mudassem sua atitude. Criando um programa de mentoria, visando dar uma chance àqueles que passaram despercebidos, para aqueles que, apesar do seu potencial, nunca tinham sido vistos ou ouviu. Daniel terminou seu discurso com estas palavras: vou deixar você com seus pensamentos. Trabalharemos juntos para tornar a Nova Corp melhor, mais justa, mais humana. Após a reunião, murmúrios circularam pelos corredores. Alguns funcionários, visivelmente envergonhados, aproximaram-se dele timidamente para pedir desculpas pelo seu comportamento passado. Outros baixaram a cabeça, incapazes de olhar para ele. Mas Daniel sabia que não foi para receber um pedido de desculpas que ele agiu. Não. O que ele queria era criar mudanças, iniciar um processo que fosse muito além dele mesmo. A Nova Corp acabará de receber um aviso. O jogo tinha acabado de mudar. Daniel lançou a pedra fundamental de um negócio que não só seria bem-sucedido, mas também justo, respeitoso e humano.